teus braços dão. Nas trevas vou sonhar, mais perto eu quero estar, mais perto eu quero estar, meu Deus, de ti, minha alma cantará a ti, Senhor, em bel tu alcançará, padrão de amor. Eu sempre hei de rogar, mais perto eu quero estar, mais perto eu quero estar, meu Deus, de ti. E quando Cristo enfim me vier chamar no céu com serafim, irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu Rei, perto de ti, meu Rei, meu Deus, de ti. Glória a Deus, aleluia, né, irmãos? Que nós venhamos estar mais perto do Senhor, né? E não nos desanimar, né? Porque o Senhor é misericordioso, né? A misericórdia do Senhor, ela é muito grande para aqueles que, né, têm buscado Ele, está na presença dEle. Deus tem nos guardado, tem nos livrado, amém? Vamos louvar que está vindo em sequência, né? A 193 da harpa, amém? Glória a Deus, aleluia. Se tu, minha alma, a Deus suplica e não recebes, confiando em ficar em suas promessas, que são muito ricas, é infalível, pra ti falei, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos, Deus males salva e te abençoa dos altos céus, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calmas. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breves
as dores vindas do dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Glória a Deus, é verdade, né, irmãos? Muitas vezes, né, nós perdemos a calma, né? Mas nós estamos no Senhor, aquele que está no Senhor, espera no Senhor, que é Deus que nos consola, né? É Deus que nos dá calma, né? E muitas vezes nós desesperamos, né? Nos preocupamos muito, né? Os problemas dessa vida, as preocupações dessa vida. E muitas vezes, né? Nós não chegamos a bater. Vamos louvar o Senhor com mais um hino? O 3 da harpa. O hino que o seu irmão conhece, amém? Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em sua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, nesse mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Ó glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu o verei, entoando aleluias ao meu Rei. Ó glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é o meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Ó glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é o meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glórias ao seu nome sem cessar, nesse tempo céu e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu Rei. Ó glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é o meu Senhor.
Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando um aleluias ao meu Rei. Glória a Deus, agradeço a minha oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, glória a Deus, aleluia. Adorar o Senhor é muito bom, né? Se não tem instrumento, vai na playboca, né? Então, temos que adorar o Senhor a todo momento. E no primeiro louvor que a missionária Nazaré estava louvando, mais perto de ti, sabe o que me lembrou? Eu não sei se os irmãos chegaram a ouvir na televisão ou algum no YouTube, o acidente de 2 pastores que estavam viajando, e não sei se eram 2 ou 3 pastores, não me falha a memória. E esses pastores entraram debaixo de uma carreta. Interessante que eles estavam indo para o culto. E o interessante de tudo isso aí que na hora que eles sofreram o acidente, que deu perca total do carro ali naquele momento. O carro ficou debaixo do caminhão. Eles começaram a louvar esse louvor 187 da harpa. Todos os pastores estavam ali no carro. Mais perto eu quero estar. Porque o próprio bombeiro, na hora que estava cortando as ferragens do carro, para tirar aqueles homens de Deus dentro do carro, escutaram, derramaram lágrimas ali. Eles vieram a óbito, mas não deixaram de louvar o nome do Senhor. Irmãos, em meia dificuldade, em meia luta, não importa, louve o nome do Senhor. Nós mudamos, acabei de ler um versículo aqui em Malaquias 3:6 fala: o Senhor, eu, Senhor, não mudo. Ele não muda, Ele permanece para todo sempre. Ele é o de ontem, de hoje e sempre será eternamente. Nós mudamos, mas o Senhor sempre vai ser o mesmo. Ele é imutável, amém? Quero chamar a pastora Neuza para estar adorando o Senhor aqui, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. A paz, Senhor, meus irmãos, amém? Glória a Deus, porque até aqui a mão poderosa dele tem nos sustentado. Glória a Deus, aleluia. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos conduzido. E se estamos respirando, é porque o Senhor está conosco, amém? Mas há uma chave para tudo isso, para que o Senhor possa operar no nosso meio, que chama-se oração. A chave para alcançarmos o coração de Deus é a oração. Por isso, nessa noite eu quero convidar você a se colocar em pé, porque nós vamos adorar o nosso Deus com todo o amor do nosso coração, em fervente oração, porque é de joelhos que nós alcançamos o coração do nosso Pai. Aleluia, Jesus. Nós te louvamos, Senhor. Nós engrandecemos o teu nome, porque só o Senhor é digno de honra, de glória e de louvor. Receba, Senhor, o nosso louvor nessa noite. Receba, Senhor, a nossa adoração. Receba, Senhor, o nosso coração, a nossa vida, que colocamos diante do teu altar. Aleluia, glória como a Deus. oferta agradável a ti. Aleluia. Amém, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu creio no poder da oração. Aquele que se prostra com o rosto no pó e chora é dono do milagre, é dono do milagre. Eu creio no poder da oração. Aquele que na luta não murmura, se levanta e ora, é dono do milagre, é dono do milagre. Quando a gente ora, cresce intimidade, Deus nos capacita com autoridade. E quando a oração chega a seus ouvidos, logo o céu se abre. Então
Então se você crê, levante a mão agora. Aleluia! Sua voz com brado de vitória. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Comece a adorar. Glória a Deus! Glória! É de joelhos, Senhor. Sua família restaurada, o perdão para é de joelhos. Se quer um milagre, a cura dessa enfermidade é de joelhos. Oh, oh, oh. Se quer ser profeta, pregador do evangelho é de joelhos. Glória a Deus, aleluia! As promessas de uma vida abençoada é de joelhos. Se quer o seu nome escrito no livro da vida é de joelhos. Oh, oh, oh. Esse meu povo que se chama pelo meu nome, aleluia, orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu sararei a sua terra. Aleluia, Jesus. Aleluia. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir o que está somente quando tudo deixares voltar. Ô, glória! Se quer ser ungido, separado, consagrado é de joelho. Se quer sua família restaurada, ao perdão para é de joelhos. Se quer um milagre, a cura dessa enfermidade é de joelhos. Oh, oh, oh. Se quer ser profeta, pregador do evangelho é de joelhos. Se quer as promessas de uma vida, aleluia, é de Deus. Se quer o seu nome escrito no livro da vida é de joelhos. Oh, oh, oh. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controla. Só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Glória a Deus, aleluia! Aleluia! Tudo deixares no altar. Glória a O Deus! Senhor abrirá um caminho no deserto para nós. Aleluia, porque o Senhor é aquele que nos sustenta com as suas mãos poderosas. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia! Jesus, nessa noite nós queremos te adorar, Senhor. Porque nós sabemos que o Senhor provê aquilo que nos é necessário, Senhor Jesus. Nós entregamos a nossa vida diante de Ti, Pai. Faça em nós o Teu querer, Senhor. Cumpra em nós, Pai, aquilo que o Senhor tem proposto para nós. Aleluia, Jesus. Adore.
Glória a Deus, aleluia. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho do deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Porque meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas que estão nos corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxugue as lágrimas que estão nos corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto,
Deus. Glória a Deus, aleluia. Esse é o nosso Deus. E eu quero falar para você, meu irmão, minha irmã, você que está aqui nesse lugar, nessa noite, Glória a Deus. você que veio aqui para ouvir a palavra de Deus, para sentir o toque do Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Todavia, nós devemos alegrar o nosso coração. Glória a Deus, aleluia. Independentemente da circunstância que estejamos passando, do momento de aflição, de dor, independentemente de qualquer coisa, é você e Deus. É você e Deus. Então, por isso, todavia, se alegre. Aleluia. Independentemente da situação. Porque o Senhor está te sustentando com as suas mãos poderosas. Aleluia, Jesus. Aleluia. Fala com Ele nesse instante. Glória a Deus. Tem um momento de intimidade com Ele agora. Te amo, Jesus, aleluia. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira brinda, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Sim, Senhor, Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira brinda, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Sim, Deus, aleluia. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira brinda, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei.
Nós não dependemos de homem, nós dependemos da tua palavra, é da tua presença, Senhor. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Sim, Senhor. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Sim, Jesus, eu me alegrarei em ti, Senhor, o Deus da minha salvação. Aleluia, Jesus. Muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade de mais uma vez, Senhor, louvar o teu nome, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Obrigada, Deus, pelo fôlego de vida que se renova em nós todas as manhãs. Obrigada, Senhor, por abrirmos os nossos lábios para te adorar, porque o Senhor diz na sua palavra que se não assim fizéssemos, o Senhor suscitaria as pedras para louvar o teu nome, Pai. E nós te agradecemos por sermos nós, os adoradores que o Senhor procura, em espírito, Senhor, e em verdade. Pai, que nós venhamos mesmo a te louvar, não só com os nossos lábios, mas com o nosso coração. Glória a Deus, e aleluia. com a nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor? Glória a Deus, é tão bom, né? Adorar o Senhor, né? É tão bom estar na presença do Senhor. Em meio às circunstâncias, em meio às dificuldades, o primeiro louvor que a pastora louvou é em fervente oração. Nós temos que continuar orando. Amém. Em meio ao deserto, temos que continuar orando. Em meio à necessidade, temos que nos alegrar na presença do Senhor. Aleluia. Entendeu? Então nós temos que ser fiel. Nós temos que ser fiel da mesma forma que o Senhor é fiel para conosco. Amém? Eu quero dar oportunidade também para o pastor Zezinho. Aleluia. Aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Cumprimento a mais igreja na paz do Senhor. Amém. Amém, irmãos? Que dia maravilhoso o Senhor nos concedeu, né? E onde nós tivemos o privilégio de descansar, né? Dia chuvoso, eu digo que é o dia de descansar, né? Ninguém quer mexer com carro, né, Pedrito? Ninguém quer mexer com nada, né? Até as irmãs querem descansar, né? A gente procura um sofá, uma cama, né? Mais cedo e uma rede, glória a Deus, né? Deus é maravilhoso. Nós queremos deixar no versículo da palavra do Senhor para a meditação dos irmãos, que se encontra em Isaías capítulo 40, onde mais uma vez o Senhor nosso Deus, Ele compara os seus filhos, aleluia, com vários seres. E aqui o Senhor, Ele está comparando, né, os seus filhos que nasceram de novo, como a águia. Interessante, irmãos, que se a gente voltar lá atrás, desde lá atrás, o Senhor fala que o povo dele seria como areia. Depois lá no Novo Testamento, o Senhor fala que seria como a semente, né, que o povo dele seria como luz, como sal, né? E Isaías também fala que seria como uma árvore, né, com madeira forte. Verdade. E também Isaías 40 fala que, no versículo de número 31, diz assim: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como águias, correm e não cansam, caminham e não se fatigam, por um caminho em que ele nunca havia passado. Meu Deus. Coisa interessante o Senhor nos comparar, né? Comparar o salvo, o nascido de novo, como a águia, né?
A águia é um animal que se destaca, um animal tão forte, né? Tão poderoso, pela sua visão ampla, pelo alcance da sua visão, pelas suas garras, né? Pela sua força de ataque e pela sua velocidade, pelas suas asas, né? Tão potentes. E o Senhor nos compara como elas, né? Dizendo que nós temos também essa visão, foi nos dada uma visão ampla, né, de todas as coisas, foi nos dada, aleluia, uma força, né, para nós nos defendermos, e também o Senhor nos deu também uma agilidade, né, para nós sobressairmos sobre situações. Mas interessante, irmãos, que mesmo a águia, com toda esse suporte, ela tem um inimigo terrível, e não é um inimigo maior do que ela, é um inimigo menor do que ela, chamado corvo. Interessante que o corvo, ele não enfrenta a águia pela frente, porque ele conhece as suas forças, a sua habilidade, né? A sua força de defesa, mas o corvo, ele repousa sobre as costas da águia, por traição, e ele começa ali a bicar ali, né? Na vergadura das asas da águia, e se a águia não tomar uma atitude, se a águia não tiver ali um meio de saída, né, automaticamente ela vai ser destruída. Então a águia usa uma das suas armas que ela tem, que é as suas asas, e ela começa a subir, e ela vai subindo, 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 e ela ultrapassa os níveis de oxigênio, a ponto que o corpo não pode suportar o que ela suporta. Então o corpo começa a passar mal, né, e vai perdendo seu oxigênio, e acaba se soltando, se despencando das asas da águia, tendo um confronto, né, muito grande com o solo, a ponto de se destruir. Né? E é interessante, irmãos, que quando o Senhor nos compara, né, com a águia, Ele está dizendo que nós também temos um inimigo, né? E esse inimigo, ele não quer ver, né, a nossa sobressaída sobre aquilo que Deus deu para nós. Mas o inimigo é astuto, pastor, que ele não vem de frente. A Bíblia fala que ele fica como um leão bramando ao nosso redor, procurando uma oportunidade para nos atacar, né? E quando ele encontra uma oportunidade, ele nos ataca. Mas a palavra do Senhor diz que, através dessa graça que o Senhor nos deu, dessa sabedoria e conhecimento, aleluia, e se nós permanecermos, né, prevalecermos naquilo que o Senhor nos deu, né, o inimigo, ele não pode permanecer no ataque contra nós. Né, através da nossa sabedoria em Deus, da nossa confiança em Deus, nós vamos andando, nós vamos caminhando, e ele não pode nos acompanhar por muito tempo, pastor, porque ele não tem esse suporte, né? Ele não tem essa graça que nós temos, que Deus nos deu. Então ele acaba parando, né, e deixando para uma próxima oportunidade, para tentar nos atacar novamente. Então Deus nos deu, irmãos, essa capacidade, aleluia, de nos defender, né, de conseguir, né, em meio às lutas, em meio às dificuldades, sobressair. Não que elas vão ser vencidas hoje e amanhã não terá mais. Elas vão continuar enquanto nós estivermos neste mundo. Mas sempre nós vamos ter uma saída, nós vamos ter um plano B dado por Deus para sobressair. Porque se não for assim, Deus não compararia nós com mais do que vencedores. Deus simplesmente diria, se você lutar, quem sabe você pode vencer. Mas Ele já fala, vós sois mais do que vencedores, até mesmo antes de lutar. Aleluia. Então é essa graça, irmãos, que nos faz forte, é essa graça que nos faz louvar o nome dEle, é essa graça que nos anima em saber que nós somos chamados para vencer, aleluia, todas as batalhas que se levantarem contra nós, não pelas nossas forças, não pelas nossas capacidades, mas por aquele que vai à nossa frente, abrindo caminho no deserto para nós passarmos. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Deus, aleluia. Deus fiel, Deus maravilhoso, aleluia. Ainda bem que o Senhor nos compara, né? Como a águia, né? Eu fico imaginando. O inimigo pode vir, irmão, contra nossas vidas. Só tem duas funções: é levantar e cair. É levantar e cair contra nossas vidas. Ele pode se levantar, mas ele vai cair. Você pode ter certeza.
Porque aquele que opera em nossas vidas é maior que ele, aleluia. Amém? Eu dou oportunidade para o Vitor. Eu estou levando? Glória a Deus, aleluia. Aleluia. O pastor já se prepara, viu, pastor? Se prepara aí para trazer a palavra. Glória a Deus, aleluia. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Vamos colocar de pé para adorar o nome daquele que é digno, para receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. A gente não ficou rico ainda para pagar no YouTube. Glória a Deus, aleluia. Amém, glória a Deus. Ela estava na cidade desprezada, uma mulher que ninguém dava valor. Sua casa sobre o muro edificada, na cidade nomeada Jericó. De repente espalhou-se na cidade a notícia do ataque dos hebreus. 2 espias invadiram a cidade. Quando o rei soube que era verdade, quis os matar, porém rápido se escondeu. E disse então raro: sei que o Senhor lhes deu esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito. E o que vocês fizeram com o Senhor em Og, os 2 reis dos amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desmaiou-se completamente, e por causa de vocês todos perderam a coragem, pois o vosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo na terra. Juro e peço que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis comigo e a casa de meu pai. Dei-nos sinal seguro de que pouparão a nossa vida, livrem-nos da morte. Se faça conforme as suas palavras, porque nos livraste da morte, não morre ninguém da tua casa. O fio de escarlate será o sinal na tua janela, que Deus hoje ela te livra do mal. Deus ouviu e se agradou, na mesma hora esse acordo assinou. Não vai morrer nem se ferir quem diz é Deus, porque Rabi se arriscou pelos meus. Eu vou descer com livramento pelos seus. Toda a muralha caiu, mas sua casa está erguida. A cidade queimada, mas Rabi está com vida. Os muros derrubados, mas Rabi está de pé. O mundo desprezou, mas eu honrei a sua fé. Trabalhaste pra mim e eu não vou ficar devendo. Por isso desço hoje com escape e livramento. Não sofro de amnésia, lembro do esforço seu. Se trabalhou pra mim, também trabalho pelo seu. Livro tua casa, livro tua vida, livro teu filho, livro tua filha, livro você, livro os teus. Ninguém toca, nunca é meu. Livro na entrada e na saída, livro no muro, livro na esquina. Quebra o ato e corta a lança, eu preservo a tua vida. Enquanto você ora, enquanto você adora, desço com livramento, com escape, com resposta. Se tem fio de escarlate na janela da tua casa, tranquilo, ninguém fere, ninguém mata. Pode cair os muros, a parede e a muralha, a direita, a esquerda, mas não cai a tua casa. Da tua parentela não vai se ferir nenhum. Eu cumpro na tua vida os Salmos 91.
Aquele que habita no meu esconderijo, ele está bem guardado e está protegido. A seta não lhe atinge, não lhe atinge. O laço é desfeito, não chega em sua porta. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Até quem está na casa não vai se ferir nenhum. Aquele que habita no meu esconderijo, ele está bem guardado e está protegido. A seta não lhe atinge e o mal não lhe toca. O laço é desfeito, não chega em sua porta. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Até quem está na casa não vai se ferir nenhum. Por amor a ti livrarei cada um. O Senhor, Ele nos livra, Ele nos protege. Ele faz muralhas vir ao chão. Ele faz o mar se abrir para o seu povo passar. Certa vez eu ouvi em um podcast, podem se sentar em nome de Jesus. Quando nós decidimos colocar o Senhor em primeiro lugar, Ele nos dá a vitória. Glória a Deus. Certa vez eu ouvi um podcast, foi essa semana ainda. A moça questionou, falou assim: aonde estava Deus quando eu mais precisei? Pá, aonde estava Deus quando eu mais precisei? Ela virou e respondeu assim: Deus está onde você decidiu colocá-lo quando você tomou essa decisão sem consultá-lo. Qualquer decisão que nós vamos tomar, temos que pedir direção de Deus. Não é só pegar e fazer, nós temos que pedir a direção de Deus. Ele abre o mar e o povo passa. Ele faz o paralítico andar. E tem gente que ainda tem dúvida desse Deus. Ele é o Deus que salva, cura, batiza. Ele é o grande eu sou. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Quero chamar o presbítero Benedito para estar orando aqui em nome de Jesus, em favor daqueles que necessitam de oração e para a caixa de oração, aleluia, em nome de Jesus, amém? Eu cumprimento os irmãos na paz do Senhor. Amém. Estou aqui na presença do Senhor, para que o Senhor venha fazer o melhor na nossa vida, curar, libertar, né? E colocar nós que estamos em pé, que continua pondo nós em pé para que a gente possa buscar mais Ele. Pai, estou aqui na sua presença, Pai, mais uma vez, ó Pai, que não seja eu que estou aqui, mas sim o Senhor que vem, Pai, curar, libertar, tirar todos os maus pensamentos, tudo aquilo que está atrapalhando a nossa vida, Pai. Eu peço ao Senhor, meu Deus, entra com providência, Pai, na vida de cada um que está aqui, Pai, curando, libertando, tirando inflamação, tirando tudo aquilo, Pai, que está fazendo mal, Pai. E também peço ao Senhor, meu Deus, meu Pai, entra também na casa deles, Pai, aonde que tiver, Pai, pessoal que está doente, que está enfermo, que está precisando, Pai, ser tocado pelo Senhor, meu Deus. Toca, Senhor, toca eles, Pai, para que eles possam levantar dessa cama, levantar dessa cadeira de roda, Pai, e que possa vir a sua direção, Pai. Eu te peço, ó Pai, não só aqui, Pai, mas em todos os lugares que tiver enfermos, Pai, todos os lugares que precisar, Pai, do Senhor, o Senhor venha com providência, venha com a bênção, com a cura, Pai, e levanta eles, Pai, porque o Senhor é Deus de poder,
É Deus que pode, ó Pai. E também peço, ó Pai, enfermos que estão escritos aqui dentro dessa caixa de oração, Pai. Levanta eles, Pai. Cura, Pai. Liberta eles, Pai. Para que eles possam também vir na Tua presença, Pai. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço. Glória a Deus, aleluia. Amém? Louvado seja Deus. Os irmãos que sentirem de ofertar, oferte em nome de Senhor Jesus aquilo que tu põe no teu coração, viu? Amém? Glória a Deus, aleluia. Multiplica, Senhor, multiplica a farinha da minha panela, o azeite da minha botija. Multiplica, Senhor, multiplica. Multiplica, Senhor, multiplica a farinha da minha panela, o azeite da minha botija. Multiplica, Senhor, multiplica. Amém. Glória a Deus, aleluia. Vamos para a parte melhor, né? Porque a palavra, glória a Deus, aleluia. Estamos aqui em poucos números, mas eu posso sentir a presença, viu? Eu sinto a presença do Pai. Na hora que o Vitor estava louvando, a pastora estava louvando, eu estava ali atrás ali. Eu gosto de ficar mexendo na câmera para poder trazer mais para o pessoal, para os irmãos que estão vendo, né? E o Senhor falou no meu coração fortemente, irmãos. Quero compartilhar com os irmãos, porque eu gosto de compartilhar. Entendeu? Estou eu provendo. Estou eu fazendo. Estou eu agindo. Deus falou dessa maneira comigo, dentro do meu ouvido. Falei, meu Deus, amém, Senhor. Então, se o Senhor está fazendo, o Senhor está no negócio, amém. Porque nada acontece sem a permissão do Senhor. Amém? Quero chamar a pastora Neuza para se colocar ao altar. Vamos estar orando pela vida dela, em nome de Jesus. Coloca esse pé em nome de Jesus. Estenda suas mãos para a serva do Senhor. Vamos estar orando pela vida dela, em nome de Jesus. Querido Deus, eterno Pai, está aqui, Senhor, a sua atalaia, o seu instrumento, a escolhida dessa noite, Senhor, para trazer a tua mensagem, na qual o Senhor tem colocado no coração dela, Pai. Pai, eu tenho certeza, Pai, ela não tem nada para dar para a igreja, mas o Senhor tem tudo para oferecer para a igreja, Pai. Pai, que ela venha diminuir na tua presença e o Senhor cresça na vida dela, Pai. Entrego ela nas tuas mãos, Senhor, Pai, porque nós confiamos no Senhor. Deus, cuida da família dela também, Pai, da casa dela, Senhor, dos seus entes queridos, seus filhos, netos, em nome de Jesus, Senhor. Usa ela poderosamente, Senhor, para falar aquilo que o Senhor tem para falar, Pai, não aquilo que nós queremos ouvir, Pai. Entrego ela nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz, Senhor, meus queridos, mais uma vez, e que alegria e que privilégio nosso de estarmos aqui na casa do Senhor nessa noite. Eu confesso para os irmãos que eu tinha já, desde o dia que saiu a escala, estava me preparando para trazer uma mensagem lá de Apocalipse 22, mas hoje à tarde, aliás, desde manhã, o Senhor começou a falar comigo no meu coração sobre humildade. E hoje foi um dia muito especial para mim, porque foi o dia que eu reuni meus filhos em casa para um almoço. E eu comecei a cozinhar, fiquei lá na cozinha e faz uma coisa, faz outra, e Deus falando comigo humildade. E aquilo foi enchendo o meu coração, e o prazer de fazer, de preparar uma simples comida para os meus filhos e os meus netos, alegrou meu coração. Glória a Deus, aleluia. Eu me senti renovada pelo Senhor. Eu falei para ele, depois que as crianças foram embora, eu falei assim, Senhor, hoje eu vou ministrar a tua palavra, o que o Senhor quer de mim? Ele falou, humildade. Então, meus amados, mudou tudo lá na hora. Então, se não sair de acordo, se os irmãos até me perdoem, porque você sabe como Deus fala com a gente de repente, né? Eu sei que Ele capacita, que Ele nos usa, né? Mas se porventura eu falar algo que não proceda, os irmãos me perdoem em nome de Jesus. Então, por isso eu quero convidar você, porque quando a gente fala em humildade, de quem que a gente lembra primeiramente? De Naamã. Ninguém se esquece desse homem.
né? Que foi um exemplo de humildade para nós. 2 Reis, capítulo 5, pastor, isso mesmo. 2 Reis, capítulo 5, versículo de número 1. Amém? Glória a Deus. Porque o Senhor, Ele está nos ensinando, a cada culto que nós temos vindo, o Senhor tem falado conosco. E o Senhor é tão maravilhoso que Ele vai começar agora a trabalhar no nosso meio. Eu creio, aleluia. Aleluia. Porque a ceifa já está prontinha. Está faltando os ceifeiros. E aquele que não quiser ser ceifeiro do Senhor, não fará parte dos planos de Deus. Então, que nessa noite nós venhamos aprender com Naamã, a termos um coração humilde diante de Deus, para reconhecermos aquilo que Ele quer falar conosco e o que Ele precisa de nós, amém? Aqui, em 2 Reis, no capítulo 5, a palavra fala: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra. Olha a vírgula que tem aí, meus irmãos. Porém, leproso. Amém? Até aí, em nome de Jesus. Queridos, nós conhecemos muito bem a história de Naamã, porque é cantada em versos, em prosas, em músicas, é falado tantas vezes. Quantos pregadores nós já não ouvimos falando da história desse general de guerra? E o que me chama a atenção é que fala assim, ó, comandante do exército do rei da Síria. Era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. O Senhor já estava usando a vida daquele homem, sem ele nem sequer conhecer o nosso Deus. Porque foi através dele que o Senhor deu então vitória para a Síria sobre os seus inimigos. E o que é interessante nós observarmos aqui na palavra, que diz que ele era herói de guerra. Mas tem uma vírgula aqui nesse herói de guerra que fala que porém ele era leproso. Ele era doente. E eu trago para nós no dia de hoje essa doença de Naamã. Não da lepra, mas da doença espiritual que está em nós. Porque muitas vezes não é o físico nosso que dói. Muitas vezes não é o nosso braço, a nossa perna, não é nenhum incômodo físico, mas é a nossa alma que está abatida, o nosso coração que está entristecido e que nos tira da presença de Deus. Porque é muito mais fácil a gente deixar o arado do que a gente pegar firme nele e continuar andando. Que engraçado! Naamã, ele teve vitórias da parte do Senhor sobre os seus inimigos, sem mesmo conhecê-lo, como eu disse para você. E mais conta para nós aqui a história que ele era, o quê? Doente. E ele escondia a sua doença, como eu e você. Quantas vezes a pessoa pergunta: e aí, como é que você está, irmã Salete? O que você fala? Vou bem, está tudo bem. Mas só Deus sabe o que vai dentro do teu coração. Só Deus sabe os dissabores que se você viveu naquele dia. Só Deus sabe aquilo que você está passando. Interessante nós observarmos a vida desse homem. Muitas vezes, como eu disse, já falado, ele tinha posição, mas ele não tinha, sabe o que, meus queridos? Ele não tinha cura. E assim é conosco. Assim é conosco. Você conhece o pastor Zezinho? Oh, homem bom de palavra, né? Tem várias funções, é um pedreiro excelente, é um guarda excelente, é uma pessoa de excelência. Mas e dentro da alma dele, quem conhece é só Deus. A cura que ele precisa, só Deus. Ele pode falar sim, assim como a Sulamita, tudo me vai bem, mas quem sabe o que vai dentro de nós é Deus. E aquele homem, ele tinha posição, mas ele não tinha o melhor de Deus, que é, sabe o que? A cura. Porque quando nós somos curados por Deus, quando nós temos a nossa alma curada, o nosso coração limpo por Deus, a nossa vida transforma.
Eu não estou falando de ouro e nem prata. Eu estou falando de cura, que é o que o Senhor tem para nós. Porque quando nós aceitamos a Jesus e deixamos Ele transformar a nossa vida, curar nossas feridas, aquelas que foram abertas lá no passado e que muitas vezes nós estamos tirando a casquinha dela todos os dias, e ela volta a sangrar, e você volta a falar dela insistentemente. Se nós não deixarmos o Senhor derramar em nós a cura, nós não seremos transformados. Nós seremos como Naamã, um grande comandante, uma pessoa aqui na terra de nome, de posição, mas se não tivermos a cura do Senhor, de nada adiantará essa nossa posição. E assim era aquele homem, de grande valor, mas doente, imperfeito, tinha medalhas, mas não tinha vergonha. Sim, ele tinha vergonha. Por quê? Porque ele não se mostrava para ninguém. Era só ele que sabia aquilo que ele carregava no corpo físico dele. Era só ele que sabia quantas feridas ele tinha, o que doía no corpo dele. Tinha glória pública, mas dor privada. Meu querido, minha querida, quantas vezes nós entramos dentro do nosso quarto, no lugar secreto de adoração a Deus, e começamos a falar com Ele, começamos a expor a nossa dor a Ele. Aleluia, Jesus. E a nossa dor privada começa a ser exposta. E Ele vem com o bálsamo para nos curar. Nem título na igreja, nem cargo, nem experiência substitui a necessidade da nossa transformação interior. Porque quem encontra Jesus de verdade se transforma. Aquilo que nos machucava já não vai machucar mais. Aquilo que nos feria já não vai ferir mais. Porque quando temos um encontro verdadeiro com Jesus, a nossa vida é transformada. Lá em Salmos 34:18, a palavra fala assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Coração quebrantado, coração que busca a Deus, coração que quer realmente ser o quê? Tocado por Deus. Aleluia, Jesus. Você pode impressionar as pessoas, mas você não engana a Deus. Essa frase é forte. Eu posso chegar aqui e cantar bonito toda a vida, você me aplaudir, mas lá no meu secreto é Deus que me conhece de verdade. É Ele que sabe o que vai dentro do meu coração. Ele sabe tudo que eu tenho feito, tudo que está escondido. Porque muitas vezes nós posamos de santidade dentro da igreja e estamos vivendo um mundo pecaminoso, de aparência. Temos duas vidas. Engraçado que se continuarmos lendo a história aqui, você já conhece de cabo a rabo a história de Naamã aqui na Bíblia, aqui em 2 Reis. Você sabe que de repente fora prisioneira na casa dele uma menina, que a Bíblia não relata para nós nem sequer o nome dela. Sabe por quê? Porque Deus não está importando com o teu nome, Ele está importando-se com aquilo que você pode fazer para Ele. Porque Ele conhece você e Ele conhece o novo nome que você terá, que está escrito na palma da mão dele. Glória a Deus, aleluia. Aquela menina estava cativa, mas Deus usa quem Ele quer. E na humildade dela de cativa, ela poderia ter se rebelado lá dentro daquela casa. Ela poderia ter sido morta por aquele homem, por aquele comandante de guerra. Mas ela resolveu ser boca de Deus naquela casa. Glória a Deus, aleluia. Daí eu pergunto para você: você é boca de Deus aonde você está? Dentro da tua casa, na tua família, no teu trabalho? Você é boca de Deus? Ou você é aquele que deixa que os diz-me-diz seja cada dia mais propagado? Nós precisamos ser boca de Deus. E assim como essa menina que não tinha nem nome na casa desse homem,
ela foi usada como profeta do Senhor. Uma serva sem nome, sem púlpito. Porque muitos hoje querem púlpitos para poder falar que pregam bonito. Mas e aí, sepulcro caiado? E que está cheio. Você abre, às vezes, Facebook, o Instagram ou um outro aplicativo, tem lá alguém pregando, mas você olha na cara da pessoa, você vê, você parece que já enxerga o profundo da pessoa. Sepulcro caiado. Aleluia, a gente tem que ter cuidado com isso. Uma serva sem nome, sem púlpito, sem influência. Queridos, muitas vezes nós queremos ser amigos de fulano, porque fulano tem influência. Ah, porque ele é amigo do prefeito. Ah, porque ele é amigo do governador. Ah, porque ele tem poder de falar com tal fulano e acontecer tal coisa. Essa menina não tinha influência nenhuma. Ela estava cativa, ela estava serva. Mas ela foi usada por Deus. Aqui na Bíblia relata-nos apenas essa vez. Mas sabe lá quantas vezes ela não falou com a sua senhora? Do amor de Deus. Do Deus único de Israel, que transformava vidas. Aleluia. Foi ela que abriu o caminho da cura para aquela casa, para aquelas vidas. Aleluia, Jesus. Deus não depende, meus amados, de posição. Ele depende, sabe do que de nós? De disposição. A nossa posição nada quer dizer para Ele. Por isso que Ele fala que o menor será o maior no reino dele. Então Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado com a sua disposição de fazer a vontade dele. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo de número 27, a palavra fala: Deus escolheu as coisas fracas para confundirem as fortes. Sim, então por isso que Ele escolhe as coisas pequenas, os improváveis. Todos nós aqui somos improváveis. Somos carentes do amor de Deus. Aleluia. O milagre começou na boca de quem ninguém notava. Quem presta atenção em empregado, em cativo? Você vai numa festa, você fica observando quem está servindo? Não fica. Você vai querer saber quem está na cozinha cozinhando? Quer saber de comer, verdade. Quer saber de ser bem servido. E aí se demorar o salgadinho na mesa. Não é? Todo mundo fica irritado. Ai, meu pai, por que só vai a gente que não serve? Já começa a reclamação. Ninguém nota aquele que está no bastidor, mas Deus nota. Deus nota. E fala que o milagre começou na boca de quem ninguém notava que era. Quem? Aquela menina. Eu pensei que ele sairia. Vamos lá para o versículo de número 11 para você entender o que eu estou falando. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Que coisa, né? Quando a gente lê ali, a gente já começa a entender a vida dele. Realmente, homem de posição, ele queria o quê? Que fosse um evento a vinda dele falar com o profeta. Então ele achou que o profeta ia sair, que ia ser aquela coisa toda, né? Mirabolante, como fazem os mágicos, batem na cartola para sair o coelho. Ele achou que seria assim, que o profeta iria fazer um grande alvoroço naquele lugar, ia tocar nas chagas dele e tudo ficaria curado. Seria um espetáculo. Mas ele, caiu literalmente do cavalo. Ele caiu literalmente. Sabe por quê? Porque Naamã, ele queria que tudo acontecesse do seu método próprio, do seu jeito. Ele queria o quê? Honra pública, porque ele estava acostumado com isso. Quem não conhece a Deus, quer isso. Quer ser aplaudido pelo mundo. Aleluia. Ele queria a solução do jeito dele. Ele não queria se submeter
aquilo que Deus queria. Mas Deus, Ele tinha outro caminho. E é assim que Ele faz comigo e com você, meu querido. Às vezes nós estamos pedindo algo para Deus, mas nós estamos dispostos a nos submeter àquilo que Ele vai fazer para nós? Da maneira que Ele vai fazer para nós? Ou a gente quer um espetáculo assim como Naamã, o aplauso do mundo? Deus tinha outro caminho para aquele homem. Fala para ele assim o profeta: vai e lava-te no Jordão. Trazendo para os nossos dias de hoje essa seca que está por aí, né? Está chovendo, mas ainda não está aquele jeito de encher rios e coisa e tal. Eu que moro lá perto do rio, quando passo por lá, dá para sentir aquele odor desagradável daquela água. Imagina se um de nós, Deus falasse conosco: vai lá e lava naquela água. E aí? Como é que ia ficar a situação? É difícil, tem que ir mesmo? Não ia expedir, falar, tem que ir mesmo? Mas é lá mesmo? Ai, deixar o chuveirinho quentinho lá de casa, aquele sabonete perfumado, para ir naquela água fedorenta. E meu cabelo, que já não é uma coisa boa, como é que vai ficar? Vai e lava-te no Jordão, porque o Jordão também era um rio que não era tão aplausível. Na terra daquele homem tinha um melhor, mas o profeta fala para ele: vai e lava-te no Jordão. Sabe o que eu aprendo, meu querido, nessa hora? Que Deus, Ele não negocia milagres com ninguém. Ele dá ordens, e as ordens são dadas para serem cumpridas. Meninos que estão aqui, que fizeram o exército, ou que ainda não faziam, quando o sargento fala, quando o comandante fala, a ordem tem que ser o quê? Cumprida. Não é verdade? Exatamente, missão dada é missão cumprida. Lembro-me do meu irmão, uma vez, quando o tiro de guerra era aqui em Ouro Fino ainda, ali na rua Derminas, antiga Derminas, do asilo. Fizeram algo que não era, provinha lá da ordem do sargento. Eles lavarem o local lá inteirinho, com a escova de dente deles, não só o banheiro, mas como todo o galpão. E eles passaram a noite inteira limpando aquele local, da maneira que fora ordenado. Então, ordem é para ser o quê? Cumprida. Lá em Provérbios, no capítulo 16, versículo 18, fala: a soberba procede à ruína. Por que procede à ruína? Porque Naamã, ele era soberbo, sim. Ele não queria o que fosse um espetáculo a cura dele. Porque nós não somos nada diante do Senhor. Estamos, exatamente. E diante de Deus nós não somos nada. Nós somos o vermelho de Jacó, a poeirinha. Ah, meu Deus do céu. Mas que bom que ele olha para aquele rabisco, para aquele verminho e fala: eu que te escolhi. Oh, glória. Aleluia, Jesus, né? A soberba procede à ruína. E se ele continuasse daquela maneira, ele jamais seria curado. Quem quer o milagre de Deus precisa abandonar o controle. Ó, cadê o controle daqui, gente? Precisa abandonar isso daqui nas mãos de Deus. Porque com esse controle, eu ligo, eu desligo, eu aumento, eu abaixo, eu mudo de canal, eu faço o que me dá vontade. Mas quando eu falo: Senhor, ó, é teu, o que Ele fizer será bem feito. E nós vamos apenas o quê? Cumprir aquilo que o Senhor nos ordenar. Continuando aqui no versículo 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Que coisa linda, né? Eu estava com meu neto no colo hoje, com o Heitor. Ele branquinho, aquela carne firminha, aquele cabelinho, nem dá para ver o cabelo direito, tão loiro que é, né? Aquela pele macia, aquela bochecha que dá vontade de morder. Agora você imagina, Naamã sai das águas com a carne daquela maneira, com a carne de uma criança.
Ele havia ficado limpo. Aleluia. Mas sabe por que isso aconteceu? Porque foi uma cura sem espetáculo, sem ritual sofisticado. Aleluia. Apenas obediência. É o que o Senhor quer de mim e de você. Obediência. Porque quando nós obedecemos, deixamos tudo no controle dele, tudo acontece para o nosso bem. Aleluia. O que parece simples é onde Deus opera o extraordinário. Não precisa de grandes espetáculos, meus irmãos. Lá em Tiago, no capítulo 4, versículo de número 10, fala: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Então, quando você entrega tudo nas mãos de Deus, tudo se transforma e Ele te exalta na hora certa. Se você está sendo humilhado, perseguido, caluniado, olha, tenha certeza que se você se humilhar diante de Deus, Ele vai te exaltar nessa situação que você está vivendo. Aleluia. Milagre, gente, não é questão de força, é questão de rendição. Aquele que se rende diante de Deus tem a sua vida transformada. Versículo de número 15. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Aleluia. Naamã, ele foi curado no corpo, mas também aconteceu a cura mais importante, que foi a cura do seu coração. Aleluia. Ele reconheceu o Deus verdadeiro. O maior milagre, meus queridos, não é mudar a pele, mas é mudar a nossa fé. É mudar o nosso coração. Quando Deus nos chama, nos entregamos a Ele verdadeiramente e Ele muda. Eis que faço nova todas as coisas. Aleluia. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então aquele que está em Cristo é transformado. Naamã, meus queridos, ele entrou no Jordão leproso, doente, e ele saiu o quê? Curado, humilde, convertido. Jordão hoje é a nossa obediência. O mergulho hoje é a nossa rendição. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. E o Senhor, nessa noite, Ele fala para você que o orgulho, ele adia o nosso milagre. Você sabia disso? O orgulho, ele adia o nosso milagre. Deus, Ele não trabalha no palco da vaidade, mas no vale da humildade. Aleluia. Quem desce no Jordão, sobe em testemunho. A obediência é o endereço onde Deus entrega milagres para a nossa vida. Meus queridos, esse homem foi curado apenas porque ele resolveu obedecer. Teve um servo dele que ainda teve que interceder para que isso acontecesse? Sim, mas Deus usa quem Ele quer. E aquele soldado foi usado para que ele descesse as águas, para que ele ficasse limpo, para que ele reconhecesse que Deus era, e há de vir. E é tão maravilhoso quando a gente continua lendo aqui a história que conta para nós que ele levou um pouquinho da terra daquele lugar, para que ele, lá na Síria, que era uma terra pagã, pudesse se ajoelhar e adorar a Deus. Com certeza a casa dele também se rendeu diante desse Deus Todo-Poderoso. E eu quero falar com você nessa noite. Você quer se render de verdade diante desse Deus? Você quer deixar Ele tocar o teu coração? Você quer ser curado pela humildade? Humildade, meu querido, muitas vezes a gente acha que ser humilde é andar de roupa rasgada, sapato furado.
andar de qualquer jeito, não cuidar do corpo, que é do templo do Espírito Santo. Não. Humildade não é isso. Humildade é ter uma vida voltada para Jesus com fé, com oração, com jejum, com busca e com amor. Porque quando nós amamos, quando nós reconhecemos aquilo que Jesus fez por nós na cruz, nós amamos verdadeiramente o nosso próximo e deixamos ser conduzidos pelo Espírito Santo e sermos lavados por completo, porque o Senhor, Ele derrama em nós o bálsamo da cura. Então, se tem ainda uma ferida dentro de ti que está aberta, que precisa ser curada, que seja nessa noite a cura total dessa dor, para que o Senhor possa operar o milagre que você tanto precisa, o milagre da cura espiritual. Você crê em nome de Jesus? Eu não vou me alongar, porque eu sei que nós estamos aqui diante de profetas do Senhor, de conhecedores da palavra, mas o Senhor quer nos lavar nessa noite por inteiro. Ele quer nos lavar por completo. Ele quer tirar a nossa lepra espiritual. Ele quer restaurar a nossa vida, mas para isso é necessário que nós deixemos que Ele nos cure. Porque todos nós temos uma vírgula na nossa vida, assim como Naamã tinha. Aqui na Bíblia fala que ele era leproso. E você? O que você é diante de Deus? O que você tem? Enquanto você está aí com a tua cabeça baixa, meditando na sua vida, meditando aí na sua lepra interior, pedindo a cura de Deus, eu vou louvar mais um louvor aqui, para que você possa continuar falando com esse Deus Todo-Poderoso. Aleluia, Jesus. Continua aí, ó, no seu lugar, falando com Ele. Feche seus olhos. Agora é uma hora só sua e dele. Fala para Ele: eu quero ser curado, eu quero ser limpo, assim como Naamã foi, das suas impurezas carnais, espirituais. Eu quero me render verdadeiramente a Ti nessa noite, Senhor, porque eu preciso ter um encontro verdadeiro contigo. Eu preciso ouvir a Tua voz falando comigo dentro do meu coração. Eu preciso ser tocado por Ti, Senhor. Aleluia, Jesus. Oh, Deus Todo-Poderoso, vem mesmo falando conosco nessa noite, Pai. Aleluia, Jesus. Se você não ficar tanto no celular fazendo o que eu preciso, vai ficar pronto. Aleluia, Jesus. Cura, Jesus. Transforma essa vida deles. Eita, Deus Todo-Poderoso. Aleluia, Jesus. Santo Deus. Nessa noite o Senhor está aqui nos curando. Se você fechar os seus olhos, com os olhos da fé, você vai ver o Senhor aqui, ó, derramando o bálsamo da cura sobre ti. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Eita glória. Quando meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só para servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só para te adorar, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero
Sim, Deus. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Sim, Senhor. Purifica a nossa vida hoje, Pai. Aleluia, Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder, como Naamã no teu poder. Amém, igreja? Aleluia. Coloque-se em pé em nome de Jesus. Aleluia. Eu já quero agradecer a minha rica oportunidade de nessa noite trazer uma pequena palavra aos irmãos, vinda da parte de Deus, que Ele possa mesmo falar ao teu coração, que você possa remoer dentro de ti essa palavra, e que ela possa falar contigo durante a semana, e que aquilo que precisa ser mudado em ti aconteça em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor?